Sequência converge. Galerinha, ó, nós já temos um bom meio de campo aqui desenvolvido, hein? E hoje, olha, cara, é uma aula mágica hoje para quem quer fazer um vestibular mais competitivo e principalmente para quem quer entender de verdade essa matéria. Até então, meus queridos, a gente só tinha desenvolvido a ideia de velocidade, que é a distância sobre tempo, não é isso? E essa fórmula foi levemente alterada para se transformar na equação horária da posição. O problema é que isso só serve para a velocidade, ou seja, a aceleração. Depois, percebemos a necessidade de uma nova grandeza física, que media não mais a mudança da posição com o tempo, mas a mudança da própria velocidade com o tempo, concorda comigo? A aceleração mede a mudança da velocidade com o tempo, a velocidade mede a mudança das posições com o tempo, beleza? Isso pareceu necessário em função de na natureza os corpos mudarem de velocidade o tempo inteiro. Fiz uma pequena modificação nessa fórmula e apareceu a equação horária da velocidade. Muito obrigado. O problema é que essa equação aqui vai nos acompanhar até o final do curso. Porque aqui no ensino médio a gente não considera que a aceleração possa ficar mudando com o passar do tempo. Concorda que na prática pode existir isso, né? O cara vai acelerando cada vez mais ou cada vez menos, a velocidade muda, mas muda numa taxa diferente a cada momento. Isso é só na faculdade. Então essa fórmula está finalizada, não vai ser mais modificada. O que quer ver? Final. Ótimo. Só que essa fórmula vai ter que ser modificada e vai ter que ser modificada agora. Ela precisa ficar mais poderosa para ela poder conseguir achar a posição de um corpo mesmo quando a velocidade variar. É isso. E para que a gente consiga entender como é que Galileu achou essa fórmula, lá em 1600, pelo menos é depois de Cristo, né? Lá em 1600, tu tem que entender uma propriedade que ele percebeu. Uma propriedade de um gráfico. Olha que loucura. Propriedade do gráfico V versus T. Então eu vou fazer um gráfico de velocidade, de velocidade versus tempo. Primeiro eu vou fazer um gráfico bem idiota, para que a gente consiga entender a propriedade do cara. O cara percebeu, aliás, né? Então vamos imaginar aqui que o objeto ficou andando durante 5 segundos, com uma velocidade em metros por segundo igual a 30. Esse sujeito aí, já que ele mantém a velocidade dele constante, tu sabe o tempo e tu sabe a velocidade. Dá para calcular a distância que ele andou? Certamente, né? Quanto foi? 30 vezes. Muito obrigado. A velocidade era 30, a distância eu quero calcular, o tempo é 5, está dividido, passa multiplicando, 150 metros. O que Galileu percebeu é que se eu calcular a área da figura que se formou com o gráfico, ó, isso é um retângulo, não é? É 30 vezes 5, que é 150, que loucura! Então Galileu percebeu, ao fazer gráficos e estudá-los, percebeu que quando a gente calcula a área do gráfico, velocidade versus tempo, tem que ser esse, ó. Esta área dá numericamente igual à distância que foi percorrida. Isso é uma propriedade do gráfico. Podemos chamar até de uma coincidência. Pô, que sorte, ó, que sorte! Quando o cara calcula a área, por coincidência acaba dizendo o quanto o cara andou. E isso é meio lógico no gráfico da velocidade constante, né? Poxa, esse cara andou 30 metros em 1 segundo, em 2,60, em 3, 180, em 4, 200 e 120, obrigado, e em 5, 150. Lógico, 30 a cada segundo. Só que, e se esse gráfico não fosse constante, fosse inclinado, mostrando que a velocidade está aumentando ou até diminuindo? Será que essa propriedade deixa de valer? Não. Esse aqui é o bacana. Galileu mostrou que não, e agora aqui nós não vamos perder muito tempo para provar isso, né? Mas Galileu fez um estudo e mostrou que a ideia de que a área do gráfico, velocidade versus tempo, hein? Média distância continua valendo mesmo quando a velocidade é variável. É isso, quando existe aceleração, tá tudo bem, sem problema. E é isso que eu vou fazer agora, então. Eu vou criar um gráfico onde a velocidade do corpo varia de maneira uniforme, óbvio, por isso uniformemente variado. E usando essa propriedade, vou tentar calcular a distância que o corpo vai andar. Eu não vou nem pausar o vídeo, ó.
Então olha que beleza. Te apresentei essa propriedade. Ah, um detalhe, hein? Essa propriedade cai todo ano na UFSC. É muito raro, cara, um ano não ter uma questãozinha que pede para calcular a área do gráfico para obter o deslocamento. Ele não fala assim, né? Calcule a área do gráfico para obter o deslocamento. Ele simplesmente dá um gráfico e te pergunta quanto o cara andou. Tu é que tem que saber, é gráfico velocidade versus tempo? Ah, vou calcular a área. Calculando a área, eu sei quanto ele andou. Bom, olha só. O que revolta agora é saber que o Galileu fez isso em 1600, tá? Mas olha só. Galileu pensou, vou fazer um gráfico velocidade versus tempo, só que o gráfico vai mostrar que o objeto está mudando de velocidade, concorda comigo? No início a velocidade do objeto era V0, e agora a velocidade do objeto já é V. Esta mudança de V0 até V durou um certo tempo, beleza? Se eu quiser descobrir o quanto esse cara andou, a distância que ele andou, eu tenho que calcular o quê? A área. Que figura é essa que vocês olham aqui? Trapézio, né? Base maior, né? Base menor, concorda? E a altura, ó, vou até escrever ele nessa posição, ver se tu concorda. E girei ele assim, ó, certo? Esse tamanho aqui, ó, virou esse aqui, ó, o T. Esse tamanho aqui é T, aqui, certo? Esse tamanho aqui, ó, é V0. E aquele tamanho lá, ó, é o V. Mandou. Mas é o movimento uniformemente variado 2 ou 1? É o 1. Aí, O senhor já passou? sim, é possível, é possível. Daqui a pouco a gente compara com a aula, de repente é porque é bem isso mesmo. Como eu falei pra vocês, eu não estudo a apostila e venho da aula da apostila, entendeu? Eu sei a matéria com o meu coração, passo pra vocês do meu jeito e depois a gente dá um ajustezinho com a apostila. Parabéns pela observação, é possível que eu já esteja na segunda aula, certo? É isso aí mesmo, ótima observação. Até aqui tudo bem, né, galera? Nós acabamos de verificar aquela propriedade que a área mede a distância que o cara andou, só que antes era para velocidade constante e nós queremos para velocidade variável. Aí eu fiz uma velocidade variando de V0 até V e a área é a área de um trapézio. Lembra do ano passado a área do trapézio? Base maior mais base menor. Isso, ou seja, a média das bases, né? Vezes a altura. Show de bola. Delta D igual. Quem é a nossa base maior mesmo? É o V, né? Certo? Pareceu um L. Pelo amor de Deus. É o V. Mais, quem é a base menor? É o V0, esse tamanhinho aqui, que é o V0. Quem é a altura? É o tempo. A altura desse trapézio é o tempo que ficou passando, sobre 2. Mas nós já temos uma equação para a velocidade, não temos? Olhando lá para o cantinho, a equação da velocidade, eu posso substituir aqui dentro. Ó, fica V0 mais A vezes T, tudo bem para vocês? Mais V0, que já era da fórmula, isso multiplicado por D, dividido por 2. Delta D igual, quanto é que é V0 mais V0? 2V0 mais A vezes T, isso tudo multiplicado por T, dividido por 2. Está quase, meus queridos. Delta D é igual. Vamos multiplicar o T aqui e aqui. Vai ficar 2V0 vezes T, mais A vezes T, que é T ao quadrado, isso tudo sobre... E eu ainda posso separar esse 2 em duas fraçõezinhas, né? Sobre 2 aqui e sobre 2 ali. Tudo bem? E 2 dividido por 2 dá 1. Então ficou V0 vezes T mais A, T ao quadrado, sobre 2. E o que é delta D? Não é D menos D0? Final menos inicial, né? E menos passa para o outro lado, mais. Então a posição final é igual à posição inicial mais velocidade vezes tempo mais A, T ao quadrado, sobre 2. Fórmula, nome dela, equação, pode falar, horária, porque envolve tempo, da posição. Ah, professor, mas nós já tínhamos essa. Pois é, mas aquela outra era limitada, porque ela não podia suportar a presença da aceleração. Essa fórmula bota aquela no bolso e ainda pode ter aceleração. Essa é uma coisa que eu lembrava que meus colegas têm dificuldade de perceber. Gente, se a aceleração é zero, tu bota quanto aqui? E olha só, a fórmula virou qual? Virou anterior. Entendeu? Então essa fórmula é uma evolução daquela. Tudo o que aquela faz, essa faz, só que nem tudo o que essa faz, aquela faz, porque aquela não tinha aceleração.
O mais bacana é tu perceber, cara, da onde veio, ó. Ela veio de uma propriedade simples do gráfico de velocidade versus tempo. A área do gráfico de velocidade versus tempo gera a distância percorrida pelo corpo, certo? E depois é o algebrismo, tá? Então assim, ó, não sei há quanto tempo atrás, mas um tempo atrás o ITA pediu essa questão. Desenvolva a equação horária da posição a partir da equação da velocidade da propriedade do gráfico. Era isso. E disse fazer tudo isso, fazer o desenho do gráfico, mostrar bonitinho, lembrar da propriedade, fazer substituições, algebrismozinho, pegar a fórmula da velocidade e substituir dentro dessa para chegar aqui. Então tu vê, é uma questão discursiva essa. Mas pensa, cara, se tu sabe que essa questão pode aparecer e tu dá uma treinada, daqui a pouco tu faz, não tem mais esforço. Eu lembro que eu sofri as 2, 3 primeiras vezes que eu fui fazer. Aí eu tentava fazer e travava, aí tem que olhar a cola lá, tá, putz, estou travando nessa parte. Terceira, quarta tentativa já atua a dedução. Lembrando, quem vai fazer medicina na UFSC nem precisaria treinar isso, é melhor se esforçar no estudo da própria prova da UFSC e outras matérias, porque não tem chance de cair dedução na forma da UFSC, certo? Aí poderia se estudar questões discursivas, outras que não dedutivas, tá beleza? Então é muito específico, se tu quiser aprender a fazer isso, é para seguir a carreira, né? É para ir para o ITA, é para fazer carreira bonita aí na área da ciência. Caso contrário, só de ter me acompanhado, só de ter te esforçado, de ter entendido o desenvolvimento, tá de bom tamanho. Que beleza, hein? A apostila de vocês usa S, tá, gente? A apostila de vocês usa S, a maioria dos livros usa S ou X. Eu uso D, porque a UFSC usa D e eu queria te familiarizar com ela, né? Então é muito pessoal essa parte. Galerinha, olha só. Realmente, ó, o volume 3 já é o movimento uniforme variado 2, né? É isso aí, o movimento uniforme variado 1 já tinha ido, então essa aula é movimento uniforme variado 2, de acordo com a apostila. Show de bola. E ó, o cara até faz o desenvolvimentozinho e tudo para vocês da fórmula, claro, de maneira bem resumida, né? Ele não fez todo o algebrismozinho ali, mas depois, se tu quiser dar uma estudadinha ali, tá tranquilo. Não acredito. Antes de falar do gráfico, deixa eu aproveitar o embalo e vamos desenvolver a equação de Torricelli. Que feito esse desenvolvimento, aí nós vamos estar com o formulário completinho. Aí é só fazer exercício até enjoar.